Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de um assunto bastante polêmico, vamos dizer assim, né? Ou dos assuntos bastante polêmicos, dois assuntos desses, que estão na pauta do dia a dia, não só no nosso cotidiano, vamos chamar assim, né? Mas principalmente um assunto que está na pauta do dia no mundo, nos países, nas sociedades as mais diferentes possíveis, tá certo? E também nas empresas, por que não dizer também no próprio ambiente de trabalho, tá certo? Esses dois assuntos, vamos chamar assim, é a diversidade, que a gente ouve falar com frequência agora, e a sustentabilidade, que é outro tema, vamos dizer assim, que a gente também ouve falar com frequência. Essas duas pautas globais, elas são muito abrangentes, muito complexas e muito polêmicas em grande parte, tá certo? Mas são situações que nós vamos conviver daqui para frente cada vez com maior frequência, e talvez até vamos enfrentar isso por gerações, tá certo? Tanto a diversidade quanto a sustentabilidade, elas nascem praticamente dos mesmos fenômenos, tá certo? Elas são uma espécie de irmãs siamesas uma da outra, tá certo? Porque elas nascem das mesmas origens, vamos chamar assim, tá certo? E essas origens, se a gente for buscar, né, começaram praticamente há 200 anos atrás, com a própria Revolução Industrial. A partir dali nós começamos a ter uma mudança, vamos dizer assim, no comportamento e no progresso da sociedade, que, de certa forma, culminou com esses dois temas hoje que são muito relevantes e que passam a ser discutidos cada vez com maior frequência, tá? A diversidade, ela tem uma causa, vamos dizer assim, central, que foi gerada pelo próprio fenômeno da urbanização, tá certo? Na medida que os povos foram se urbanizando, quer dizer, as populações deixaram de ser mais rurais e passaram a ser mais urbanas, essas diferenças, né, de origem que passaram a conviver num único ambiente, né, no ambiente urbano, passaram então a chamar mais atenção ou a aparecer com maior constância, tá certo? Só para se ter uma ideia, né? Há 200 anos atrás, nós tínhamos 3% da população que viviam em cidades e 97% da população que viviam no ambiente rural. Hoje essa situação é completamente diferente, né? 80% da população, e olha que ela não é pequena, né? Hoje são 7,5 bilhões de habitantes, e estão concentrados em cidades. E apenas 20%, praticamente, em termos globais, estão concentrados em ambientes rurais. O que faz com que essas diferenças se multipliquem em escala geométrica, tá certo? Por outro lado, né, no caso da sustentabilidade, ela tem a ver também com a sociedade de consumo. Essa população que se concentrou em cidade começou a demandar muito mais necessidade de consumo, algumas necessidades até pertinentes a essa urbanização e outras criadas a partir de um processo de aculturação, de um processo de revolução, vamos chamar assim, industrial, cada vez mais acentuada, né? Só para se ter uma ideia também, há 200 anos atrás, o mundo, né, produzia algo como 100 patentes em média por ano. E hoje as estatísticas dão conta de que cerca de 3.000 patentes são registradas por hora. Então é assim, uma mudança de magnitude bastante relevante, que a gente não consegue entender o quanto isso é significativo em termos de impacto não só no planeta, né, mas no processo todo de aglomeração. Então nós temos duas causas, né,
que impactam a sociedade hoje. Uma de caráter físico, vamos chamar assim, né, de sobrevivência, que é a sustentabilidade. O planeta provê a humanidade de recursos, mas esses recursos são finitos. E, por outro lado, você tem um aumento da população que passa a conviver em espaços comuns, onde existe uma disputa, para se prevalecer o caráter cultural, as tradições, etc., de determinados grupos em decorrência de outros e assim por diante. Então, nós temos uma série de situações que dividem hoje a humanidade. Não só raça, mas raça, religião, questões relacionadas à orientação sexual, ao próprio nível educacional, o poder que comunidades e nações detêm em relação a outras, a riqueza e assim por diante. Tudo isso coloca a humanidade numa série de impasses, tanto nessas questões morais da diversidade, como nessas questões técnicas e científicas da sustentabilidade. Portanto, nunca houve tanta necessidade de maior racionalidade, de maior consenso, de maior convergência entre esses interesses todos, tanto do planeta como das sociedades, tá certo? Cada habitante da Terra, hoje, que nasce hoje, precisa, para sua sobrevivência, o que em contabilidade ambiental se convencionou chamar de 2 hectares globais. Quer dizer, você precisa dispor para cada habitante de 2 hectares os quadrados de biodiversidade do planeta para sustentar um único habitante do planeta Terra, o que torna essa equação um pouco complexa e um pouco difícil de ser suportada, tá certo? Então, essas questões todas, elas estão pondo um certo limite, na sobrevivência não só da população, mas sobrevivência do próprio planeta, a capacidade que ele tenha, de se autorregenerar, a resiliência que a própria natureza tem para se recompor. Isso tudo está sendo colocado em xeque, tá certo? E, por outro lado, no dia a dia nosso, passando dessas questões mais macro para as questões mais micro, para o dia a dia das empresas e para o dia a dia das comunidades em que nós frequentamos e que nós, de alguma forma, trocamos as nossas relações, impressões e assim por diante, essas questões hoje acabam interferindo, porque a questão da sustentabilidade já está chegando até as empresas. As empresas hoje têm muito mais consciência do papel que têm, na exploração dos recursos naturais. Quer dizer, tudo que nós temos hoje em dia, tudo que nós usufruímos de uma forma ou de outra, ela depende da capacidade do ser humano, obviamente, tirar esses recursos da própria natureza. Mas não basta retirar e não devolver de alguma forma, porque o planeta precisa se reciclar, o planeta precisa se recompor, não basta só tirar, que uma hora acaba. E isso nós estamos vendo em várias áreas, não só energética, mas em tudo que diz respeito a sustentabilidade do próprio consumo do planeta, tá certo? Então, essa é uma situação que gera uma série de problemas e que é agravado por essas questões morais da diversidade. Porque como nós vamos formar um consenso sobre a questão da sustentabilidade se nós temos tanta divisão entre nós, Se nós temos tantas situações que nos dividem, que nos afastam, quando, na verdade, nós precisamos de uma cooperação internacional, uma cooperação universal para que as coisas comecem a acontecer de forma mais racional, de forma mais adequada. O planeta precisa se renovar e as pessoas precisam se cooperar para que isso ocorra, independente das suas diferenças mundanas, vamos chamar assim, como essas questões básicas que hoje fica se discutindo, fica se martelando de forma
constante, como questões de etnia, questões de religiosas ou mesmo de orientação sexual, então, que passam a ser muito menor e muito mais secundário do que a questão ecológica, né? A raça humana, né? Existe, na verdade, uma única raça dentro do mundo, vamos chamar assim, né? É a raça humana. E a sobrevivência da raça humana é que está em xeque, não é a sobrevivência de certos valores mesquinhos, vamos dizer assim, né? Da natureza étnica, religiosa ou sexual que possa estar aí no cotidiano da vida, tá certo? Isso tudo é muito mais, a questão ambiental se sobrepõe a tudo isso. E a diversidade, se não for bem equacionada, só agrava essas questões da sustentabilidade. Daí essa correlação que eu estou colocando entre diversidade e sustentabilidade. As duas coisas caminham juntas e precisam ser, vamos dizer assim, administradas juntas, tá certo? Bom, como que a gente pode avançar nessas questões, né? Como que a gente pode contribuir nessas questões? Obviamente aumentando muito mais a tolerância entre nós, né? Buscando um nível de igualdade, principalmente através da educação, até porque a igualdade hoje ela é inevitável, né? Ela é um caminho meio sem volta. Você vai ter diferenças hierárquicas no mundo, elas estão aí, mas essas diferenças hierárquicas hoje são muito mais reduzidas do que era no passado, tá certo? Você olhando para as reportagens de vários países do planeta, se você não tem uma legenda, se você não tem uma narração, você não consegue identificar que país é, porque as pessoas hoje se vestem de uma forma global, se organizam em cidades de forma global, né? Sistemas de transporte, sistemas de lazer, etc., estão todos globalizados, tá certo? E como estão todos globalizados, isso tudo acaba criando uma uniformidade que, em termos morais, às vezes não está acontecendo, mas em termos, vamos dizer assim, físicos, o comportamento é mais ou menos uniforme, né? As pessoas vivem e consomem mais ou menos de forma muito homogênea entre as nações. Não existe muita diferença entre chineses, americanos, brasileiros ou europeus. São todos mais ou menos na mesma situação, tá ok? Bom, aí a dica que fica nisso tudo é, de um lado, nós temos que melhorar a nossa convivência, tá certo? A nossa convivência em termos de diferenças. Por quê? Porque nós precisamos convergir para cooperar com as questões mais urgentes da sustentabilidade. Porque a inovação agora nas empresas, ela tem que ter uma sustentação ambiental, ou praticamente não acontece. Nem os organismos internacionais estão financiando empresas que não cumprem adequadamente os protocolos internacionais de sustentabilidade que devem ser atendidos, tá certo? Então, essa convergência não só é necessária, como obrigatórias em muitos aspectos, tá certo? E aí, até porque, né, nós temos um planeta que é singular no universo, né, e uma convivência nossa que deve ser plural e que deve, daqui para frente, ser cada vez mais diversa, portanto, a tolerância é inevitável. Ok, pessoal? Era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Se vocês gostaram, por favor, deixe aí um like, né, na apresentação, e pode mandar sugestões para outros temas e assim por diante, tá? Até a próxima. Obrigado. Ou seja,